se graduou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não vamos dizer quando, fez o mestrado pela Universidade Federal Fluminense, temos o livro, inclusive, do mestrado aí, né, o testemunho. Eu encontrei com a Relíquia lá em casa e trouxe para ver se a Marta corroborava que, de fato, ali havia iniciado... Era eu mesmo. Não, mas por causa do nome, que foi estranhamento, né? Coisas de gênero. E, atualmente, enfim, fez também o doutorado pela Universidade de Campinas, é professora titular, agora já jubilada, que comentou há pouco, jubilada, né? E atua junto ao Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, né? Além de trabalhar com temas de história do Brasil, história das diásporas africanas nas Américas, também desenvolve temáticas como cultura popular, música negra, patrimônio cultural, pós-abolição, memória, escravidão e outros temas correlatos. Também foi coordenadora do PPG-H da UF durante os anos de 2008 a 2010 e desde 2012 faz parte do corpo editorial da revista Tempo, no periódico da UF, parecerista de inúmeras revistas acadêmicas e vem já de longa data desenvolvendo trabalhos conjunto com a Hebe Matos, né, sobretudo o projeto Memórias e Músicas Negras no Rio de Janeiro, da qual tem como resultado, né, como produtos, alguns DVDs, contou com o apoio da Petrobras, da FAPERS, do IPQ e etc. Então, gostaria muito de agradecer a professora Marta a disposição de participar aqui do programa com uma temática dessa natureza. Eu conversava com o Benito há pouco, que ano passado a gente fez uma aula inaugural que trabalhava com temáticas vinculadas a populações indígenas, na época foi o professor Guilherme Lado, e agora a professora, então, Marta, vai trabalhar com questões aí raciais, de africanos, diásporas e etc. Também agradecer ao Benito, que fez a mediação, ali, o contato, para nós termos aqui presente a professora Marta. E, então, para não tomar muito tempo, eu passo a palavra agora para o Benito, que vai fazer uma pequena comentário a respeito do porquê do interesse nosso por essa temática e que está vinculado com o próprio programa e com a graduação. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos, a todas. Bem-vinda, Marta. É uma honra para nós contar contigo aqui é a nossa aula magna, né? E então se relaciona com as questões que a gente está discutindo no nosso programa e também com as questões da graduação. Até queria salientar a presença da professora Carla Rodrigueiro, nossa chefe de departamento, né? Que desde este ano, agora em março, nós começamos um novo currículo e um dos aspectos desse novo currículo é a ênfase do nosso bacharelado em História Pública. Né? Então, alguns alunos e alunas, inclusive, estão aqui presentes. Né? E eu acho que a Marta é uma das pessoas no Brasil que melhor faz essa articulação entre pesquisa acadêmica de ponta, ensino de história, né? Tem todo o envolvimento com o mestrado profissional, nós temos vários alunos e alunas aqui também do mestrado profissional, e com a história pública através de vários projetos passados presentes, Memória da Escravidão no Brasil, enfim, toda essa discussão que vocês desenvolvem sobre a escrita bibliográfica da história, enfim, nos alimenta muito. Tá? E salientar, antes de passar a palavra para a professora, que essa atividade tem continuidade na semana que vem, na próxima quinta-feira, novas atividades sobre história pública, né, um pequeno seminário na próxima quinta, que vai começar às 15h, vai ser lá no centro, no plenarinho da reitoria, mas a gente vai divulgar o programa. E nós vamos contar com o Ricardo Santiago, né, que coordena a Rede Brasileira de História Pública, numa das mesas. O professor Jurandir vai fazer a mediação. E depois, à noite, à tardinha, uma mesa sobre História Pública e Questões Raciais no Brasil, com a professora Ana Flávia Magalhães Pinto, da UNB, e com o professor Marcelo Abreu, da UFOP, da Federal de Ouro Preto. A mesa vai ser coordenada pelo Marcos Vinícius de Freitas Rosa. E depois nós temos mais uma atração, né, que foi viabilizada pela nossa professora Mariluce, que é para estreia nacional. É
para estreia nacional, posso dizer, do filme Deslembro, da Flávia Castro, né, que já tem um filme maravilhoso sobre a ditadura, que é o Diário de uma Busca, e ela vai lançar esse filme na próxima quinta-feira, então começa às 15h, aí às 7 é o lançamento do filme e depois tem um debate. Então estão todos e todas convidados para essa discussão que a gente quer que fique cada vez mais energizada aqui no pós, no departamento e no prof, que é a discussão, ainda nesse momento, né, sobre história pública. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Marta para a sua aula. Ótimo, obrigada, querido. Me empresta o relógio que está aqui? Claro. Só para eu seguir assim, esses assuntos, certo? Tempo. Uma boa noite, um enorme prazer, a honra é inteiramente minha de estar aqui. A gente fica ali embaixo por causa da Dor França para Vou poder... ficar sozinha, tá bom? Não, pode ser. Não, Não, estou não. quase eu sentando ali embaixo. Sou uma pessoa culpada, Imagina. Então, eu aqui fico muito honrada de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Primeiro que tem uma relação pessoal, né? Eu, apesar de ser carioca, de nascimento, identidade, percepção de mundo, eu tenho uma série de familiares aqui, minha avó, meus pais, então tem uma raiz aqui. E esse diálogo entre a raiz e as nossas novas identidades, como as identidades mudam na própria vida da gente. E é bom estar aqui. Acabei casando também com gaúcho, e meus filhos são niteroenses, então nada foi exatamente como planejado. Aliás, na vida não é bem. As nossas biografias e trajetórias, elas vão acontecendo. Depois a gente dá uma lógica para elas. A gente constrói o próprio sentido. Né? Acho que Eduardo estava me perguntando, mas você começou a sua trajetória trabalhando com cultura popular, com meninas perdidas, com crimes de defloramento, com história das mulheres. Na época não havia história de gênero. E aí hoje trabalha com cultura negra, com relações étnico-raciais, com uma educação antirracista. Como é que isso acontece? Né? Como é que você chega aí? Eu não comecei onde eu estou. Né? E nada foi planejado, apesar de muita coisa ter sido construída, né? Arduamente construída. E eu, na medida que eu me formo nos anos 70, quando a discussão das relações raciais era absolutamente secundária, absolutamente desnecessária num país em que todos, negros e brancos, acreditavam de alguma forma na democracia racial. Era o óculos que havia. E por mais que eu tenha tido colegas batalhadores, negros batalhadores, que levavam a questão do racismo para a universidade, era um amigo negro que eu tinha que fazer isso na universidade nos anos 70. E como foi essa desconstrução? Né? Como a sociedade brasileira caminhou nesses 40 anos, rediscutindo, demolindo e repensando toda a forma da gente ver, encarar e se preocupar e escrever sobre a história do Brasil e das relações sociais. Então, eu costumo dizer que talvez eu não tenha mudado tanto. A cultura popular mudou. Né? Não tem mais muito sentido se falar em cultura popular como se falava nos anos 60, 70. Os movimentos sociais me empurraram para pensar não mais em cultura popular, e sim em cultura negra. E talvez eu fale um pouco, quer dizer, eu acho que no final vai dar para entender um pouco o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o meu grupo de pesquisa. Né? Quando eu digo comigo, acho que foi colocado desde o início. Trabalhar com história pública também não era um projeto desde o início, foi se construindo. Ele não é nada individual, ele não pode ser individual, ele não consegue ser individual. Ele é sempre um trabalho muito coletivo, um trabalho em equipe.
E desde pelo menos 2003, eu e Hebe Matos, no Laboratório de História Oral e Imagem da UF, a gente vem desenvolvendo um trabalho coletivo por onde passaram muitos orientandos, muitos bolsistas, muitos mestrandos, muitos doutorandos. Rodrigo passou por lá. E esse trabalho colaborativo, coletivo, eu entendo que é fundamental para isso que a gente está aqui hoje conversando. E me pareceu encantadora a apresentação, né, que Benito fez de um curso. Eu fico, mais uma vez, é outro ponto, honrada de estar aqui. Um curso que une na mesma sala professores da pós-graduação, acadêmica, do mestrado profissional, do ensino de história e da história pública. Eu acho que isso é um avanço para a universidade. E saibam que isso não é assim em todos os lugares. Então, eu fico muito honrada em estar aqui. Né? Então, vamos começar o título, né? História Pública, Memórias do Cativeiro e Música Negra. Esse foi o título oficial e é sobre isso que eu vou falar. Talvez mais diretamente, como que os historiadores se tornam historiadores de algo que a gente está nomeando, chamando e assumindo politicamente como um campo de história pública. Memórias do Cativeiro e Música Negra. Mais especificamente, melhor do que Música Negra, eu devia ter dado o título de Patrimônios Negros, porque essa é a principal questão que eu vou trazer. E aí eu começo com a pergunta: como são narradas as histórias da escravidão e da liberdade nos espaços públicos? Recentemente, quando eu digo recentemente, a gente podia até fazer um prazo um pouco maior do que recentemente, nos últimos 10 anos, é impressionante como se tem assistido, observado debates a respeito dos significados da escravidão, dos sentidos contemporâneos de se rever a escravidão, de se analisar o legado da escravidão no Brasil de hoje, muito acompanhado com todos os movimentos sociais, as lutas dos movimentos negros por direito e por reparação. Então, o maior legado da escravidão contemporânea, que vem sendo pensado não só no Brasil, nesse Atlântico Negro, com políticas da Unesco, com políticas de reparação, com ações afirmativas, com intercâmbios nesse Atlântico Negro para se pensar exatamente como narrar a escravidão e qual o legado que essa escravidão tem hoje, e qual a responsabilidade dos historiadores em lidarem, em escreverem sobre esse passado e sobre esse legado. Onde talvez o maior legado é o racismo e a violência que a gente vive atualmente na sociedade brasileira em relação à população jovem e negra. É claro que, ao historiador entrar nesse campo, ele vai ter uma série de tensões, uma série de desafios. E como é que a gente interfere? Como é que a gente se coloca presente nesse cenário? Quando existem uma série de sujeitos sociais que fazem parte disso. São os movimentos negros, são os intelectuais da academia, são aqueles acadêmicos de escritório que entendem que você está fazendo uma história militante, são cineastas, como o filme recentemente da Daniela Thomas, não sei se vocês viram Vazante, foi um escândalo nacional. São cineastas, são profissionais de museus, são profissionais do turismo, principalmente. São muitas vozes e muitos sujeitos. E o que nós, pesquisadores acadêmicos, podemos contribuir? O que nós, historiadores, professores de história, podemos trazer para essa discussão? Qual o nosso papel? No fundo, eu acho que é isso que eu quero refletir com vocês. Qual é o nosso papel? Qual é o papel do meu grupo de pesquisa? E a minha reflexão vai ser muito assim, o que a gente tem feito? E o como tem valido a pena esse trabalho.
Quem vai passar os slides? Temos um problema. Só me avisa, tá? Quer dizer, vai dar para você ler daí? Agora acho que ele pode. Eu preparei uma série de slides para tentar dar uma visualidade nessa questão, porque a escravidão, isso, tá ótimo, começa aí, a escravidão, as discussões sobre a escravidão no espaço público tem realmente ocupado um espaço grande. E recentemente maior ainda, quando a gente tem, né, na liderança do governo, representantes do governo que negam o colonialismo, que negam o racismo e que negam a violência. Então, a gente já vem discutindo isso há uns 10, 20 anos e no último ano a gente é atropelado por uma discussão política mais do que contemporânea. Não só nós que estudamos escravidão, acho que vários outros colegas, os que estudam a ditadura também, acho que está muito próximo, né? O passado da ditadura e o passado da escravidão. Talvez o desfile da Mangueira no ano passado tenha simbolizado isso como nunca num carro que eu já vou mostrar, eu não posso me adiantar as imagens. Não é? E esse foi o enredo da Mangueira de 2019. Eu quero um país que não está no retrato. É essa demanda, essa demanda que os movimentos sociais têm colocado aos profissionais da história. Nós somos os profissionais do passado, mas não só nós escrevemos história, não só nós somos os donos do passado. Então, essa negociação é que eu venho trazer para vocês aqui como um desafio e uma questão. Em maio, agora, recentemente, esse cartaz eu peguei agora da internet, não sei se vocês acompanharam, na Câmara Federal, a família, o deputado federal Felipe de Orleans e Bragança e o Eduardo Bolsonaro convidavam para uma sessão solene no dia 14 de maio, em homenagem à Princesa Isabel pelos 130 anos da Revolução. Os movimentos negros organizaram uma entrada triunfal no parlamento. Eu soube, eu não consegui essa imagem, cantando o hino da Mangueira. Não veio do céu nem das mãos da Isabel, a liberdade é um dragão no mar de Aracati. Mostrando exatamente, acho que isso aqui significa, sintetiza muito o que eu estou querendo colocar como nosso desafio. Quais as versões públicas da escravidão e da liberdade, consequentemente. E aí está o cartaz, né, dos movimentos negros. Não veio das mãos de Isabel. Nossa liberdade é conquistada todos os dias. Ato em memória da luta do povo negro pela sua liberdade, no mesmo dia, 14 de maio, às 10h30. Pode andar. Aqui algumas imagens do desfile da Mangueira, não sei se vocês viram. O carnavalesco Leandro Vieira coloca na avenida uma história que não está no retrato. Então, esse foi o primeiro carro, o carro que abriu o desfile com os heróis oficiais em cima. Quando eles descem, eles são anões, e os heróis do povo, os heróis negros, os heróis indígenas que contam a verdadeira história. Esse movimento das escolas de samba, ano passado a gente já teve a Paraíso do Tuiuti, colocando de uma forma muito próxima ao discurso historiográfico contemporâneo. Isso eu acho que é mais um movimento de que, como os historiadores também estão chegando nas escolas de samba, também estão assessorando carnavalescos. Eu tenho vários ex-alunos que estão na montagem dos institutos culturais das escolas de samba. Estão organizando centros de pesquisa nas escolas de samba. Estão cada vez mais presentes. O Leandro, a bibliografia que o Leandro leu não é muito diferente da bibliografia que os cursos de história têm lido sobre a escravidão. Podemos andar. São carros, né? Acho que esse carro é exemplar porque une talvez os maiores desafios para os historiadores hoje. Ele trazia um carro, né? Embaixo é sobre a ditadura e em cima sobre a abolição. Esses são os nossos desafios. Como contar essas histórias de uma forma legítima,
verdadeira, justa, academicamente sustentável, mas que também se comprometa com as lutas políticas e sociais contemporâneas. Pode andar. Esse é o carro, eu acabei não colocando, eu tirei na última hora o carro, eu sabia que eu ia falar dele, o carro do Monumento aos Bandeirantes, você que trabalha índios, né, que havia toda uma em termos das artes plásticas, a violência contra os índios, o carro todo vermelho. Aqui é de heróis, como o Duque de Caxias, em cima também de uma série de pessoas mortas. Acho que é a primeira vez na Avenida que a violência aparece tão nu e cru. E esses textos que estão ali são textos de historiadores. O Tarcísio Mota, esqueci o nome eu achei que eu ia esquecer o nome. Os historiadores presentes ao lado do carnavalesco, negociando com esse carnavalesco a solução final da narrativa. Claro que isso há uma série de conflitos também, como eu já soube na Portela, que houve um historiador responsável saiu, porque não aceitou a bateria vestida como se fosse de blackface, mas isso é uma outra história. Quer dizer, não é... Pode seguir. Eu acho que aqui a Evelyn Bastos, a rainha da bateria, essa também é uma imagem muito impressionante. A rainha da bateria com um documento da Esperança Garcia, um documento em que a Esperança Garcia, no século XVIII, no finalzinho do XVIII, início do XIX, ela escreve uma carta para o rei de Portugal, falando dos maus tratos ao seu senhor. E a Evelyn, rainha da bateria, saía com um documento histórico na mão. A força política disso. Talvez nós historiadores, nunca tivemos o poder de uma divulgação tão impressionante como foi esse desfile da Mangueira. Houve até uma polêmica enorme na televisão e depois nas redes sociais, o quanto o carnavalesco estaria contando uma história que não está nos livros didáticos, ou que não está na academia, ou como se a universidade não conhecesse isso. A comentadora, Fátima Bernardes, que o Leandro teve que ler não sei quantas teses para descobrir a verdadeira história da escravidão no Brasil, quando o Leandro não precisou ler, não precisou procurar muito. Né? A nossa produção historiográfica nos últimos 20 anos sobre o assunto é absolutamente extraordinária, e Leandro sabe disso. Né? Aqui, a ala, né, com Luiz Gama, o herói da abolição, desfilando, e a princesa Isabel sendo questionada anteriormente. Né? Pode passar. Assim, vocês devem lembrar, o final do desfile, né, com a bandeira do Brasil, escrito no meio, índios, negros e pobres. E com personagens históricos negros que vinham acompanhando o trajeto. Né? Então, essa relação, não é, entre os historiadores e essa narrativa pública da escravidão, ela tem aparecido em diversas situações, em diversos locais. Ano passado, pode passar mais uma? Ano passado, eu e Hebe e Keila fomos chamadas para assessorarmos o Ministério Público, na verdade, assessorarmos os movimentos negros do Vale do Paraíba, Fluminense, a área das plantações de café, porque estava havendo uma demonstração pública da escravidão, um teatro, um espetáculo da escravidão nas velhas fazendas de café, e isso não poderia mais acontecer. Né? A situação nesta fazenda, né, que a proprietária, a Fazenda Santa Eufrásia, a proprietária se vestia de dona da fazenda e colocava suas funcionárias como escravas, servindo lanche, representando filhos de funcionários, trabalhando como pequenas escravas que fugiam, traziam problemas a esse mundo senhorial. E isso acabou gerando um inquérito civil público a partir de uma reportagem da Intercept Brasil. Então, esse é mais um exemplo de como
a narrativa da escravidão no espaço público começa a ser um problema. Ela não é mais natural, não se aceita mais naturalmente uma história mal contada, ou uma história contada de uma forma incompleta, ou uma forma insuficiente, ou, nesse caso aqui, de uma forma extremamente prejudicial à autoimagem e a identidade e a história da população negra no Vale do Paraíba. Né? Pode seguir, aqui eu tenho outras imagens, aí foi a resposta dela ao jornalista. Racismo, pode botar um instantinho. Por causa de quê? Porque eu me visto de sinhá e tenho mucamas que se vestem de mucamas? Que isso? Não faço nada racista aqui. Essa foi a frase que gera todo o processo e nós acompanhamos de perto o desenrolar disso. Aqui, pode andar, por favor. Aí, o TAC, vocês não sei se vocês conhecem, o TAC é um termo de ajuste de conduta que o Ministério Público pode colocar em qualquer situação. Né? Há várias cláusulas, eu só peguei duas, né, que tem como finalidade reparar as violações aos direitos da população negra causada pela representação para fins turísticos realizada na Fazenda Santa Eufrásia, que traz as mulheres negras como mucamas e naturaliza os horrores da escravidão dos africanos e seus descendentes em tom contemplativo. Porque eu não sei como é que são, eu conheço algumas fazendas em Pelotas, né? As visitas às fazendas hoje, no Rio de Janeiro, se tornou um grande negócio para esses hotéis fazendas. E aí é a representação do espetáculo da escravidão feita irresponsavelmente por uma série de profissionais. E aí é uma nostalgia do período imperial, uma nostalgia do período dos barões. Tanto que aqui a região se chama o Vale dos Barões, e não o Vale da Escravidão, ou não o Vale do Café. O presente termo compreende a definição de obrigações da gestora e dos proprietários da fazenda, com o fim de assegurar o reconhecimento da história e cultura negra e o combate ao silenciamento dos efeitos da escravização de pessoas no Brasil, em especial na região do Vale do Café. Quer dizer, o nosso trabalho, entre várias sugestões que foram dadas em comum acordo entre os historiadores e os movimentos sociais negros do Vale do Paraíba, foi que história nós queríamos construir e como divulgar uma outra história, como deixar visível e como se integrar à visitação pública dessas fazendas uma verdadeira história da escravidão. E hoje não tenho mais medo de falar isso. A primeira vez que eu falei, eu fiquei muito preocupada. Eu estou falando a verdadeira história da escravidão. A gente está defendendo uma história completa. Uma história que incorpore os afrodescendentes na história dessas fazendas. E, portanto, uma história muito mais verdadeira, muito mais completa. Pode seguir. Uma das ideias é a gente escreveu e fez a colocação de 2 placas gigantescas na fazenda. A do lado esquerdo conta a história da escravidão, da escravização no Vale do Paraíba, e essa do lado direito, a gente conseguiu, graças ao Ricardo Salles, o historiador, o inventário da fazenda. Conseguimos o nome de todos os escravizados que ali viveram e construíram suas famílias em 1800, e esse inventário é de 1870 e poucos. E aí é uma homenagem no dia da inauguração das placas, representantes quilombolas e jongueiros da região, lá estavam, e nós fizemos a leitura nominal de todos os escravizados daquela fazenda. E foi um momento também muito sensível e importante. Eu acho que esse é um outro viés dessa nossa narrativa pública, como os historiadores têm que se comprometer com uma história completa, justa e sensível, né? E uma história que repare, que consiga dar conta das consequências e do legado da escravidão, tanto para negros e para brancos. Pode, obrigada. Aqui está a lista, não vamos ler, mas só para impactar um pouco o visual de vocês. Entre as obrigações que a dona da fazenda tinha que fazer, ali ela está em Pinheiral, na casa do Jongo, com Fatinha,
e aqui numa reunião pública na Fazenda, onde ela recebeu diversos grupos negros da região, e fizemos um seminário sobre a história da região. Pode passar. Aqui também, toda visita, ela tem que distribuir textos e panfletos, né? Tá bom, pode ir. Textos e panfletos sobre o combate ao racismo e a história da região. Né? O termo de ajuste de conduta também se comprometeu, né? Em trabalhar nas escolas da região, em contar a história da fazenda. Essa fazenda é do lado da cidade de Vassouras. A cidade de Vassouras é considerada a cidade dos barões, assim, o centro, o coração das plantações de café do Vale. Vive, respira uma nostalgia imperial. Todas as ruas têm nomes de barão. O memorial do Manuel Com é longe, você não tem nem placa do Manuel Com. Então, houve todo um comprometimento da Prefeitura e da Secretaria de Educação de nomear, de interferir no espaço público com uma outra narrativa sobre a escravidão e a luta contra a escravidão. Pode, obrigada. Bom, eu quero situar, isso aqui é nos Estados Unidos, eu já vou falar disso, eu quero situar esse movimento do TAC, esse movimento de reescrever na cidade, reescrever em espaços públicos, reescrever nos desfiles da Mangueira uma outra história do Brasil, da escravidão, da ditadura. Quer dizer, não é algo local, não é algo nacional, não é algo do Rio de Janeiro, não é algo do Brasil, é algo atlântico, é algo muito maior. Quando a gente acompanha também o que está acontecendo nos Estados Unidos de derrubada de estátuas que significam o poder branco, o poder dos confederados. Do lado esquerdo é um soldado na cidade de... Acho que tem embaixo, não está dando para ler. E aqui em Charleston, a estátua equestre do General Lee. Essa ainda não, eu não consegui achar o final do desfecho, mas o General Lee foi derrubado em outras cidades. Aqui não tinha sido derrubada, ela está toda cercada pela discussão que estava tendo, se fica ou não fica o General Lee. Quer dizer, eu acho que esses são sinais da importância que essas narrativas sobre o passado têm tido hoje. E por quê? Porque se relacionam diretamente com as demandas por direitos, demandas pela luta antirracista e denúncia do racismo. Quer dizer, é uma história que se faz presente hoje e que nós, historiadores, temos que estar preparados para isso. Né? Pode. Eu quis dizer que também isso exatamente é algo realmente internacional, a questão do turismo de memória, do turismo étnico, como alguns chamam. No Rio de Janeiro, hoje eu vou mostrar uma série de grupos quilombolas e jongueiros que recebem turistas, contam a sua história para grandes plateias, e como é que é isso, né? O que isso significa? Isso é positivo, não é positivo? Quer dizer, eu acho super positivo. Eu estou colocando perguntas porque há quem critique, há quem coloque o quanto essas iniciativas descaracterizam a comunidade, o quanto é uma história que foge do viés acadêmico, ou que envolve um comércio cultural com apresentações de jongo, que é uma dança afro-brasileira do Sudeste. Mas é uma discussão que também acontece, não é? Nos campos de concentração, nos locais de memória, de dor, locais de memória com muita dor, com muita importância, com necessidade de muito respeito. E aí, quando a gente vê selfies, não é, no campo de concentração, a gente se pergunta que usos da memória, que usos e que significados as pessoas e os públicos dão quando visitam um local tão sensível de memória. No caso do Brasil, acho que eu botei, pode seguir. Aqui a gente tem recentemente o caso do Valongo, não é? Que foi, vocês devem acompanhar, foi descoberto há já tem uns 10 anos, não é?
que foi descoberto que ali era possível chegar no cais do Valon, são 3 camadas, né? A lá de cima, que é a do Pereira Passos, prefeito do início do século XX, a do meio, que foi quando a primeira vez o cais do Valon foi enterrado, que na década de 1840 ele foi enterrado para receber a imperatriz, que ia casar com Pedro II, aí se enterra o Valon, e o piso lá de baixo seria o do Valon, que foi construído bem no início do século XIX. A gente sabia que esse era o local, não se sabia que iria se encontrar este local tão bem conservado, até melhor que o cais da Imperatriz. E o cais do Valon foi elevado à categoria de patrimônio mundial como um local sensível, como um local de memória, da dor e símbolo da resistência dos afrodescendentes no Brasil. Um sítio, portanto, equivalente aos campos de concentração, também considerados patrimônios da humanidade. Então, como visitar esses lugares? Como ocupar esses espaços? O cais do Valon, que eu tenho acompanhado muito de perto, o quanto é impressionante, é animador, né? Sempre que eu vou ao Valon, ver professores com seus alunos, escolas, historiadores, grupos de pesquisa, mães de santo, grupos dos movimentos negros, grupos de teatro, ocupando esse espaço, reverenciando esse espaço de memória, esse espaço sensível e homenageando em tributo a memória e a história daqueles que ali chegaram. Eu acho que é importante, o museu vai sair, eu estou hoje trabalhando nesse museu, depois a gente pode conversar alguma coisa sobre esse museu. Que museu será esse? E qual a importância dos historiadores? Tem entre esses desafios dos historiadores, as mães de santo que vão muito aí na região. Há hoje uma data oficial da lavagem, sempre no início de julho, e as mães de santo dizem que elas sempre souberam que o cais estava ali e que elas fazem essas homenagens muito antes da descoberta do próprio cais. Eu acho esse debate muito importante e para a gente perceber outras narrativas dessa história. E quem somos nós para dizer que não, nunca vi antes. O quanto o espaço, esse território de memória é disputado e é significado para além do discurso do historiador, para além da nossa presença, para muito além da nossa legitimidade. Vou chegar a dizer que a nossa legitimidade ajuda alguma coisa, mas eu acho que é importante a gente pensar que não somos os únicos legítimos narradores dessa história. E por isso eu vou voltar rapidamente sobre... Pode ir, eu dei esse intervalinho. Eu quero mostrar, eu vou passar muito rápido agora, porque a gente pode pensar assim, essa é outra questão que eu quero trazer para vocês. Desde quando os historiadores estão preocupados com isso? Por que nós estamos preocupados com isso? Por que eu comecei a me preocupar com narrativas públicas da escravidão? Eu, aliás, estudava o século XIX, eu dizia assim, eu não vou passar de 1920. Não vou passar porque é muito complicado. É muito complicado, tem muitas forças políticas. Aí, no caso do Rio de Janeiro, o samba virou samba, porque eu estudava antes do samba, tudo era antes. Aí, de repente, estou eu no século XXI, discutindo memória da escravidão e espaço público. Desde quando isso é possível? Gente, isso não é possível desde sempre. Algo mudou nos últimos tempos que é possível, que estamos todos aqui conversando sobre isso. Há 20 anos atrás, isso não era possível, isso não era uma questão do historiador. Eu me lembro da Maria da Linhares, foi uma professora de muitos da velha guarda. A Maria da Linhares dizia que o historiador não podia chegar no tempo presente. Isso ela dizia na década de 80, não é tão longe assim. Aí eu perguntei para a Maria, quanto tempo pode ser? Eu posso estudar até quanto? Tem que dar uma distância de uns 30 anos.
anos. Né? Era assim, isso era uma verdade. Então algo mudou. Algo mudou não é na história, não é nos lugares, não é nas festas. É isso que eu quero dizer. Mudamos nós, os historiadores. Porque o que eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês, aí é bem rápido, é que a memória da escravidão, nos espaços públicos, nas festas, sempre esteve presente. Os detentores, os sujeitos sociais, sempre contaram o seu passado das mais variadas formas. Os historiadores é que não estavam ali para ouvir. Estavam outros cientistas sociais, estavam lá os folcloristas, estavam lá os memorialistas, os literatos, alguns antropólogos espertos, mas os historiadores não estavam. Mas isso independe. Em qualquer lugar do passado que a gente vá, a gente vai encontrar memórias da escravidão. E aí eu vou passar rápido, só para ilustrar o quanto essa questão sempre foi. Festas, músicas, espaços públicos, sempre foram locais onde as narrativas sobre o passado, e especialmente sobre a escravidão, se a gente está pensando na população negra, sempre aconteceram. Ali são cenas do Carnaval do Rio de Janeiro no final do século XIX, são cenas de carros que defendiam e criticavam a escravidão e defendiam a abolição. Essa aqui é um diabinho que foi a fantasia mais presente no Carnaval de 1888. Os diabinhos literalmente infernizavam a vida das elites brancas, comemorando o Carnaval e a abolição. 13 de maio de 88, o Agostinho, no Jornal do Rio de Janeiro, mostra as festas de jongo. O jongo é onde, através dos versos e das danças, são narrativas e performances que contam o passado da escravidão e o marco da luta pela liberdade. O marco do 13 de maio nunca foi esquecido pelas comunidades negras do Vale do Paraíba. Nunca. Os movimentos negros questionaram 13 de maio, decretaram legitimamente que a luta ia ser centralizada em Zumbi, mas os jongueiros continuaram falando, não da princesa, mas no 13 de maio, no marco não esquecido. E ali a gente tem uma foto do grupo de samba da Tia Seata, que também cantava nas ruas o passado escravista. O nome do bloco era O Macaco é o Outro. Que nome, né? O macaco é o outro, ele está discutindo na rua, na dança, o racismo. Né? O macaco é o outro, com uma série de sentidos e possibilidades de sentidos para essa frase. Aí eu vou passar rápido, pode seguir. O quanto as memórias da escravidão estavam nas festas, estavam nas músicas, estavam nos versos, estavam nas letras e também estavam de uma forma racista nas capas de partituras. Essa eu vou fazer uma barriga nessa minha palestra, mas é que eu não aguento não falar disso. Porque o que nós estamos falando o tempo inteiro aqui é de racismo. Se você, numa cidade, só homenageia os barões, o que é isso? Né? Se você, numa cidade, esconde o valor ou esconde todo o passado negro, nós estamos falando de racismo. Ou se você, em capas de partituras sobre batuques, só coloca capas estereotipadas, mostrando e representando a inferiorização da população negra. É essa a luta, é esse o conflito. O quanto as memórias da escravidão, as memórias do cativeiro estão em disputa. E como que a gente tem que, né, como disse uma senhora anteontem, numa reunião que eu fui com o movimento negro lá do museu, a filha, a gente tem que contar isso pelo avesso. É o avesso que a Mangueira fez. E aqui, vamos passar por essas capas. Essa aqui é uma capa de um batuque no início do século XX. Aí o diálogo enorme dessas capas, também com capas de música negra nos Estados Unidos, que inferiorizavam, infantilizavam, colocavam a população negra e a música negra no passado, completamente ausente, sem dignidade, sem modernidade, e sem o protagonismo da população negra
que cria a música moderna, mundial. Né? Pode seguir. Aqui, essa imagem eu peguei até do Clube Nagô de Pelotas, Rodrigo, da Beatriz, né? do livro da Beatriz. Quer dizer, o quanto essas imagens perpetuam uma visão, uma história única da escravidão, uma história única da inferioridade e da estigmatização dos traços físicos e musicais. Pode seguir. Bom, aí são outras inúmeras capas. É o desenho do sítio do Pica-Pau Amarelo, mostrando, inclusive, como no Brasil também essas capas e essa projeção da população negra de uma forma extremamente estigmatizada. São capas de partituras que são compradas para piano, para serem tocadas nas casas brancas. Pode seguir. E aí, claro, os músicos negros estão tentando fazer essa história ficar do avesso. Sempre há o contradiscurso. Nunca deixou de ter uma narrativa da escravidão e do passado diferente dessa história única. Só que a gente não conhece, a gente está conhecendo recentemente. Os estudos de pós-abolição têm mostrado o quanto a população negra contou e narrou de diferentes formas. Pode ser. E aí, o próprio discurso da escola de samba, não é? Eu tenho pesquisado, aí eu resolvi passar do século, da década de 1920, e aí eu estou com uma pesquisa sobre os enredos das escolas de samba, que a gente aprendeu, né? As escolas de samba sempre ficaram falando dos termos que Vargas mandava fazer, né? Isso eu acho que a gente tem que estudar melhor isso. O Vargas obrigava os enredos da história oficial. Mas sempre escapava. Sempre tem o avesso, sempre tem um contradiscurso, só que o historiador não estava preocupado com isso. Não estava atenta a essas outras narrativas criadas pelos próprios detentores. E você vai vendo com calma, essas são as clássicas, esses enredos do contradiscurso, né, da contranarrativa. Palmares, 1960, Chica da Silva, Chico Rei. Aí, como é que a historiografia oficial do Carnaval diz? Que, graças ao Pamplona, igual o Leandro do Amangueira, o Leandro carnavalesco que fez esse enredo incrível. Leandro, um rapaz super progressista, branco igual ele. Pamplona, branco, carnavalesco, artes plásticas. Será que ele estava sozinho? Será que era só ele tão genial assim? Quem estava com ele? Cadê o diretor das armas? Cadê a coreografia? Cadê a bateria? Cadê os mestres-salas? Cadê os autores dos sambas? Cadê os protagonistas? Cadê os sujeitos sociais das escolas de samba? Pamplona não estava sozinho? Nem o Leandro está sozinho. Pode. Bom, aí tem uma lista de quem se animar de outros temas de memórias da escravidão que estavam sendo encenadas na avenida. Vocês se imaginam o que devia ser Histórias do Preto Velho da mãe dele em 1964? A avenida devia estar em transe. Eu não tenho dúvida nenhuma. As imagens de Preto Velho, eu ainda vou fazer essa pesquisa, imagens de Preto Velho na avenida. Não dá tempo de pesquisar tudo, tá, gente? Vocês já devem estar sabendo disso. A gente vai só se animando. Leilão de escravos da Unidos da Tijuca em 61. Negro na Senzala, em 58. A Unidos da Tijuca fica no Borel, uma das primeiras favelas, tradicionalmente de imigrantes do Vale do Paraíba, da cidade do Rio de Janeiro, e que vem para a cidade. Enfim, o Salgueiro, em 76, contou a história do valor. Isso não é um discurso público, isso não é uma narrativa do passado da escravidão. Presente ali, só que a gente, historiador, isso não é história. Não sei o que era isso. Aí é um disco fantástico, né? História do Brasil através do samba de 76. Eu consegui comprar esse disco. Se alguém já estava preocupado com isso, não era eu, não era nenhum historiador. Eram militantes, detentores, que estavam preocupados com essa memória. Pode seguir. Finalmente, em 88, aí vai ficando politicamente mais parecido com o que a gente
faz, né, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, da Mangueira, que zomba a festa da raça da Vila Isabel, um dos desfiles mais impressionantes na avenida, contando a história de Palmares, a história dos quilombos, a história da população negra no Rio de Janeiro, que foi inclusive campeã. Essa me surpreendeu, nunca consegui ler direito esse. Sou Negro do Egito à Liberdade, da Beija-Flor, em 88, ainda vou atrás desse livro. Bom, esses são exemplos, né? Pode parar um pouquinho. Esses são exemplos para a gente perceber o quanto as narrativas sobre o passado da escravidão sempre estiveram presentes. Elas são sempre narradas nas festas, nas músicas, nas performances. E até hoje, né? Até hoje, eu peguei algumas dessas imagens. Lá está o Moçambique de Osório. Acertei, Rodrigo? Acertou. Ah, que bom. Peguei na internet a imagem, sabe, meu Deus do céu, vou errar. Aqui lá em cima é o boi, lá do Maranhão, o que uma orientanda minha estuda, o boi de Pindaré. Aqui é a Congada de Piedade, é o Moçambique de Piedade. Aqui é o Jongo de São José da Serra, a Folia de Reis, lá de Duas Barras, e o Maracatu, não vou lembrar do nome do grupo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu dei sorte um pouco. Eu sempre gostei de estudar festas. Só que para mim as festas, quando eu comecei a estudar, quem eram os referenciais que a gente tinha? Nos anos 70, 80, eram os folcloristas. E aí uma visão dos folcloristas, que vocês sabem, aquela visão da beleza do morro, aquela visão de que essas festas negras, que têm uma estupenda narrativa do passado, elas iam acabar. Elas não iam resistir à modernidade. Elas iam ficar aquela coisa velha, dos antigos. E eu ainda aprendi que festa era uma coisa conservadora. A revolução, a mudança não ia vir pela cultura. A mudança ia vir pela luta de classes, pela revolução social. A questão não era cultural. Infelizmente, quem falou isso era Florestan Fernandes, que eu admiro demais e aprendi quase tudo sobre a luta contra o racismo. Mas ele não acreditava nas festas. Ele não entendia nada de festas. Era um intelectual paulista, preso lá na academia da USP. Não entendia nada de festas. A sorte é que eu estava lá já no meio. E os festeiros me mostraram muita coisa. Um dos melhores momentos, mas não evidentemente o único, para se visitar uma comunidade negra, era o momento de uma festa. Festas de jongo, festas de congadas ou festas de maracatus. Além de toda a comunidade estar reunida em um dia tão especial para o grupo, a festa oferece uma linguagem pública das mais envolventes, pela sua performance, música, versos e muitas energias. É o momento em que a comunidade quer ser visível. Encena com muito orgulho uma longa luta histórica pela afirmação de seu direito de festejar, divertir e se encontrar a partir de seus próprios valores e devoções. Sabemos como historicamente as festas populares e negras foram proibidas, guetificadas e perseguidas. Sabemos bastante, temos muito material sobre isso. E se elas acontecem hoje, é porque muitos antepassados lutaram por elas e não deixaram de transmiti-las para as gerações seguintes. A festa é um efetivo exercício de um direito dessas comunidades, direitos como cidadãos e direitos como patrimônios culturais do Brasil. Essa visão das festas, eu caminhei muito para assim conseguir escrever esse texto e acreditar nas festas como um local fundamental de exercício da história pública. E como que com a parceria dos historiadores, a gente pode ainda levar para outros ambientes, mas não
sozinhos, não só nós. Né? Aí a pergunta que aí eu volto a fazer, que eu não respondi ainda, o que aconteceu? O que mudou? Eu acho que as festas também vão mudar, claro, mas quem mais mudou no meu modo de ver foram os historiadores. Para poder olhar para essa produção, para essas narrativas do passado de uma outra forma. E o que aconteceu para os historiadores terem mudado? Mudaram os festeiros também, né? Bom, a minha desconfiança, eu comecei daí, então eu tenho que acabar daqui a pouquinho. A minha grande desconfiança pode andar, por favor. Mais uma. É essa aqui, né? É o que a gente viveu com a Constituição de 88, e eu acho bom falar nela aqui, falar nela de novo, não esquecê-la, né? Um compromisso dos construtores dos direitos culturais, que eu acho que para mim é grande mudança, é começar, quando se começa a pensar cultura como direito ao exercício daquela expressão, e o dever do Estado como um dever de memória, de proteger e incentivar aquelas narrativas públicas festivas. O 215 e o 216 que veio logo depois. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Pela primeira vez numa Constituição aparecia a palavra cultura num sentido não erudito. O Estado protegerá as manifestações das culturas. Aí é uma definição teórica enorme, mas não vamos ao caso. Culturas populares indígenas e afro-brasileiras. E das de outros grupos participantes do processo de vocês, cada um que defenda a sua expressão cultural. Mas elas são legítimas. E está escrito, né? Indígenas e afro-brasileiros. O 216 constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Pode parar um pouquinho? Na Constituição que se afirma a quebra, né, da democracia racial, a quebra da ideia de uma cultura popular ou de uma cultura brasileira única. É a diversidade que está sendo valorizada. A diversidade cultural como direito. A partir da Constituição, uma série de outras leis, fazendo com que ela acontecesse, vão regulamentando esses direitos, e especialmente a lei do patrimônio imaterial. Eu vou encerrar aí, porque eu quero colocar, bom, além, obviamente, do direito quilombola, considerado também patrimônio cultural do Brasil, quer dizer, o reconhecimento desses detentores quilombolas ou detentores de patrimônios culturais negros no Brasil. Mais um, por favor. Claro que ia chegar a lei de... Essa aí. É o decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que fica instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constitui patrimônio cultural brasileiro. O registro se fará em... Ou seja, o que isso muda? Eu me lembro que logo que essa lei saiu, eu fui numa reunião com o IFAM e eu disse, mas vocês vão se meter de novo na cultura popular? Isso era dormir. De novo, vai querer regulamentar. Já não basta o que os folcloristas fizeram, tirando fotos e botando as expressões na parede e pouco fazendo para o desenvolvimento dessas comunidades. Para minha alegria, eu estava inteiramente errado, e aos poucos eu só fui acompanhando grupos negros, detentores de patrimônio, se apropriando dessa lei, especialmente no caso dos jongueiros, dos foliões de reis e quilombolas do estado do Rio, se apropriando desses direitos e exigindo reparação, exigindo salvaguarda, exigindo políticas e visibilidade. Foi assim também
quando eu e a Hebe começamos a chegar nessas comunidades. No caso, a Hebe chegou primeiro, até porque ela estava fazendo o laudo do quilombo São José da Serra, isso em 99 ainda. E aí, claro, a parceria começa, né? A parceria, a cumplicidade, o que o saber do historiador pode ajudar para a luta daquela comunidade, para aquele direito, o que eles não sabem e o que eu não sei, porque é impressionante como a gente não sabe, como o contato com essas comunidades nos fez avançar na pesquisa acadêmica. O meu latte da Hebe cresceu enormemente, é cheio de produção sobre a escravidão, sobre o tráfico, sobre o pós-abolição, sobre tempo presente, sobre memória, sobre identidade negra. Como a gente aprendeu com essas comunidades. As comunidades também aprenderam, sem dúvida. Aprenderam a se relacionar com brancos universitários, aprenderam que também podiam ir para universidades. Hoje, vários jongueiros e quilombolas, infelizmente não são tão vários assim, alguns jongueiros e quilombolas estão na universidade, se tornaram professores. A parceria, o diálogo, a cumplicidade, o compartilhamento são práticas que eu aconselho a todos. É possível. Todos saem ganhando. Há problemas, há tensões. Tem um grupo quilombola que nunca aceitou que a gente fizesse junto a história deles. Ou várias, a Marilda, que eu já vou terminar com a Marilda falando, dizendo, não aguento mais, acadêmico vem aqui e não me devolve a tese, faz pesquisa sobre mim e não me traz de volta a tese. Então, há uma série de conflitos, mas ao mesmo tempo a Marilda, que é do quilombo do Bracuí, e jongueira, mestre jongueira, ao mesmo tempo ela diz assim, você vai vir visitar uma turma aqui, não, vem com o ônibus da UF. Quem tem que ir com o ônibus da UF? Tem que ir. É a UF indo lá e dizendo que eles são importantes. A luta pela terra pega para capar. E a UF indo é um aliado externo. É um aliado externo. Então, nesses quase 20 anos, com essas comunidades, nós desenvolvemos uma série de projetos, filmes, projetos de memória, memorial, aplicativo para celular, estímulo à visita ao turismo das escolas. Foram muitos trabalhos conjuntos, vocês depois podem ter acesso na internet desses trabalhos. Eu só posso dizer que valeu a pena. E que existe um papel dos historiadores no tempo contemporâneo, no tempo presente. A gente tem que estar preparado, sim. Mas essa parceria, ela faz a universidade ter mais sentido ainda do que ela tem. Eu li recentemente um texto do Portelli, que ele disse que se sentiu algumas vezes usado pelos entrevistadores. E aí eu disse assim, pois é, muitas vezes acusam os pesquisadores universitários de usarem as comunidades. É verdade, isso acontece. Mas o Portelli tem razão, né? O trabalho com história da arte. Nós também somos usados. Então, em vez de falar de usado ou não usado, é essa parceria. E valeu a pena, como eu disse. Então, agradecer a Marta pela excelente exposição, pelas imagens aqui apresentadas. É uma aula magna, não costuma fazer perguntas, mas eu não sei se você queria se ouvir a plateia. Claro que tem. Questões. Então, pessoal, se for do interesse dos presentes, a professora se dispõe a ir a retomar algum ponto, ou conversar sobre questões relacionadas a que foi apresentado aqui dentro dessa exposição. Não fiquem cabulados, tímidos, né? Só teríamos que falar em voz alta, forte, para a Marta poder escutar aqui. Se apresentar primeiro. Seria bom também, né? Eu acho que eu vou passar um pouco. A gente reúne umas 2, 3, né? Melhor. Pode passar para o professor Virgínia. Marta, boa noite. É realmente muito bom, né, conhecer teu trabalho, apresentar seu trabalho no Labor, né, aqui para os nossos alunos.
e pensar um pouco, né, essa intersecção que a gente tem no tema, que aqui no Rio Grande do Sul é tão sensível, né, esse trabalho que vocês fazem de uma história mais pública, dias comunidade, aqui no Rio Grande do Sul tem organizado pela comunidade, pela própria comunidade, né, que é o Museu do Percurso, que foi uma iniciativa bastante importante e que infelizmente, né, não teve seguimento por causa da condição política que nós temos hoje no Estado. Mas assim, é uma iniciativa da comunidade que é composta, né, por alguns militantes, mas também por alguns historiadores, que eu acho bastante importante. Nós, quando fizemos o último encontro, Escravidão e Liberdade, nós fizemos uma parceria com eles e fizemos justamente uma visita aos quilombos urbanos, fizemos todo o percurso, né, do museu por eles estabelecidos, e justamente por entender que essa é, né, uma interface bastante importante. E a pergunta que você se faz, né, por que agora estamos tão preocupados com isso, eu acho que é porque a gente nunca viveu tanto racismo, né? Assim, eu me sinto instigada a responder a toda vez que eu abro na internet e vejo as coisas aberrantes, né? A 0 hora de ontem eu estava dando aula sobre história racial e tinha uma notinha de uma carta do leitor falando, eu não sou racista, e coisas realmente absurdas. Né? Então, assim, nós somos instigados porque nós estamos na rebarba de 88, né? Nós estamos num momento político muito difícil e eu acho que cada vez nós somos mais chamados a dar respostas e a dialogar com a situação política e social que é tão difícil. Então, o seu trabalho é um alento para nós, porque eu acho que realmente é um dos mais antigos, né, que nós temos nessa direção. Então, só quero aqui fazer um comentário e te parabenizar por esse trabalho. Questões, comentários, gente? Eu queria fazer uma questão. Eu acho que essa questão é engraçado, né? Quando a gente estava vivendo a Constituinte, a Constituição, o que mais se salientava eram as coisas conservadoras, a UDR, a bancada ruralista, e depois a gente viu como por várias entradas, né, como a Constituição foi um marco para pensar várias questões, né, e para ação mesmo. Mas, assim, queria saber se nesse contexto da Constituição, quem é que pôs essas coisas lá, sendo que a gente, no centrão, já tão puxando para baixo as conquistas, né? Tínhamos uma bancada ruralista muito importante, sem dúvida o movimento negro estava muito presente, mas como é que essas coisas... Claro, eu acho que também as pessoas não se deram conta de algumas brechas que estavam sendo... pensou a terra quilombola, não, isso deve ser uma coisa do passado, não vai nos atingir tanto, né? E aí abriu aquela brecha para esse mar de apropriações e reivindicações. E um pouco queria também te ouvir sobre o trabalho esse de curadoria do museu, que a gente discute muito o papel do historiador, da historiadora, num processo de curadoria comum. Boa noite, meu nome é Anderson Vargas. Também não é exatamente a minha área, mas ontem eu estava conversando com os alunos na disciplina de pós-graduação sobre as eventuais fricções que há entre as narrativas acadêmicas da história e as narrativas não acadêmicas da história. Então eu gostaria de saber como é que vocês lidaram, tá? Como é que vocês concebem a narrativa que nós fazemos e as narrativas que essas comunidades fazem do seu passado. Eu reparei que na tradução para o inglês, quando a Marilda fala, meu pai ele era uma pessoa historiadora, e ela diz contar histórias, foi traduzido por stories, não histories. Boa pegada essa. Então eu gostaria de saber... Pegou bonito. Oi, Marta. Meu nome é Denise e eu sou antropóloga.
o trabalho do Rodrigo aqui, por parcerias entre antropólogos e historiadores aqui no Rio Grande do Sul. O Alto, a Rodrigo, Maria Silva, a Rodrigo, e também está nos antropólogos. Então, é interessante tu falar dessa virada, que eu acho que é tratado, 2004, que a gente tem como antropólogos experiências muito traumatizantes com historiadores. Imagina. Porque quando a gente fazia os laudos, os contralaudos vinham os historiadores defendendo uma história correta, a história verdadeira, a história das fontes históricas, das fontes históricas. E negligenciando as vozes das pessoas, não como invenção, mas como incorreções. Só o historiador teria como fazer. Então, me dá um alento saber que a gente pode considerar que tem uma área na historiografia que se chama história pública, que dá uma virada de página também nessa postura que a gente tinha um contato muito direto, né? E que vinham através dos contralaudos diretamente ancorados na ideia de positividade, que era muito recebida, bem recebida pelo judiciário também. Então, olha, é um prazer te ouvir, né? É um prazer ouvir o trabalho dos historiadores, porque, de fato, a nossa equipe usufruía muito de levar os historiadores para campo. Os historiadores faziam em campo também um pouco etnógrafos, né? Nos inquietando também como antropólogos que deveriam olhar as fontes de maneira diferente. Então, super agradecida de ver que tu mantém a energia e folha, apesar do desmonte dessa política de reparações históricas do artigo 68, que vem desde muito tempo, na votação do STF, e que vem desmontando todos os lugares onde a ciência estava sendo convocada até então para emprestar sua expertise. Ou seja, só nos mostra que a gente tem um canal mais direto, não com o Estado, mas com as comunidades mesmo. Obrigada. Aqui é vai passar assim, né? Boa noite, eu sou a Trila, atualmente estou fazendo mestrado aqui no PGH, mas de formação sou bacharel em Relações Internacionais. Então, primeiro eu gostaria de fazer alguns adendos à fala da professora aqui que falou primeiro, sobre a questão do racismo estar mais visível agora, de certa forma. A gente está percebendo uma onda maior de racismo. Na verdade, não é maior nem menor, sempre existiu. A diferença é que agora, e esse também é um movimento aí dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, das próprias pessoas negras estarem tomando seu devido lugar de fala, vamos dizer assim, e tomando a academia e então colocando o dedo diretamente na ferida que a branquitude tanto insiste em negar. Né? E, inclusive, essa questão viralizou nos últimos dias, a fala de um leitor da Zero Hora e tal, isso foi de 2015, na verdade. Mas está sendo trazido à tona de novo. Ali ele criticava um pouco a questão da imigração haitiana e senegalesa aqui para o Rio Grande do Sul. E, mesmo sendo de 2015, é algo recorrente ainda. Então, na verdade, o que está acontecendo é que a gente está assistindo hoje, ainda hoje, de forma progressiva, eu acho que isso ainda vai acontecer cada vez mais, é a questão da queda do mito da democracia racial, né? Que isso passa também pelas nossas mãos enquanto historiadores, mas passa muito pelas pessoas negras. E quando eu falo em pessoas negras, a gente tem dentro da academia, né, o modo negro de produzir conhecimento, o modo negro de expressar intelectualidade, ele naturalmente não está encaixado num padrão acadêmico que é eurocentrado, enfim. Isso, inclusive, nos causa bastante incômodo dentro da academia, porque se tem muito essa ideia de separar a militância e a academia, mas a ascensão de pessoas negras na própria academia só se deu através de militância. A nossa existência é militância, a nossa produção é militância. Mesmo quando a gente está ali produzindo artigos acadêmicos dentro dos padrões da BNT, dentro dos padrões que o nosso programa de pós-graduação propõe, a gente está, de uma forma ou de outra, militando. Então, a minha pergunta, dito isso, é
enquanto movimento global, porque isso, na verdade, ele é um movimento recente, mas como a senhora bem colocou, ele não está restrito ao Brasil. Eu gostaria de ouvi-la, na verdade, com relação a esse movimento desse lado do Atlântico, mas em outros espaços que não só o Brasil, assim. Não sei se de repente a senhora, eu cheguei, já estava um pouquinho adiantado, né? Até peço desculpas se for o caso de já ter sido exposto e eu não ter pego, mas eu fiquei bastante pensativa com a sua palestra, assim, extremamente interessada, extremamente inclinada a pesquisar mais nesse âmbito global, assim, né? Mas para entender um pouco mais esse processo, que ele não é um processo só brasileiro, mas que ele também tem muito a ver com... não se pode mais negar a intelectualidade do negro, né? Seja ele brasileiro, seja ele norte-americano, latino, enfim. Acredito que nesse sentido. Obrigada. Vou pegar aqui o que eu acho. A gente acha que depois do seu caso retoma, né? Porque senão fica muita coisa. Obrigada pelas colocações, reflexões. Eu gosto de ouvir depois. Você fala e aí? Você tem um pouquinho de retorno na live. Então, vou começar no final. Qual é seu nome? Tuíla. A Tuíla, você está coberta de razão, né? Eu acho que a militância, ela não tem nenhum problema, né? Eu também sou uma historiadora militante. Eu tenho um lado, né? E eu não vou negar esse lado. Eu vou me posicionar sempre numa luta pela educação antirracista. Esse é o meu lado. Isso não compromete a minha história. Eu tenho certeza disso. Então, eu também tenho que ter certeza quando o intelectual negro escreve a história. Não tenho também dúvida nenhuma que é muito mais difícil para você do que para mim. Muito mais, eu sou muito mais reconhecida, apesar de ser hoje, né? Ela vem amada com essa coisa de falar de racismo, essa coisa, essa militância. A UFA vai conhecer, agora você vai fazer curso de macumba, né? Então, esse o que nos ronda, né? Claro que para vocês é muito mais dura a luta, não tem dúvida. Mas também sei que vocês precisam também de aliados, né? A luta não é só dos negros, ela é de todos os brasileiros. E assim eu me ensino nesse campo, que eu acho importante colocar. Sou uma pesquisadora branca e me ensino nessa problemática muito mais em função das pressões dos movimentos sociais. Quando eu falei da lei de 2000, do patrimônio imaterial, que eu fui contra e depois fui me tornando a favor, eu comecei a gente começou a ser procurada pelos movimentos negros. Foi uma demanda. E eu, como historiadora, tinha que começar a me posicionar. Claro, eu estava aberta a isso. Nós estudávamos escravidão. A Hebe estudava escravidão. Uma das historiadoras mais reconhecidas do campo da escravidão. Eu sempre estudei festa popular, festa livre. Mas sabe quando começou? Quando a gente começou o primeiro projeto junto, ela veio do Quilombo São José da Serra, chegou numa fazenda no laudo histórico. A Hebe fez a parte de história, pesada, documentação. Tinha uma antropóloga junto. Como é que era o nome da antropóloga do laudo de São José? Você sabe, Rodrigo? Aí a Hebe já estava começando a trabalhar com a história oral. Acho que a questão também é a história oral. A importância da história oral como metodologia, como força política, como mobilização, como conhecimento de outros saberes, reconhecimento dos outros saberes. Acho que eu aí respondo um pouco para o Vargas. Entender que todos os saberes são legítimos. Todos os saberes. Eu tenho que reconhecer que o meu saber tem uma legitimidade, mas existem outros saberes. Há vários movimentos lá no museu que discutem e querem trazer para o museu e vão levar para o museu a discussão da ancestralidade.
Eu não entendo nada do saberes. Mas eu tenho que reconhecer eles também. Não vou ser eu, vamos chamar alguma pessoa, mas esses são muitos saberes. E a gente não pode, no meu modo de ver, eu também tenho que aprender com outros. Às vezes não é fácil, não estou dizendo que é fácil, é simples. Né? Muitas vezes, mas a gente tem que eu acho que a gente tem que se preparando para isso. Né? Se preparando, quando eu digo, aceitar aquele saber, que muitas vezes não fica muito confortável com ele. Mas eu acho também que você vai ficando confortável na medida que você lida com esses outros saberes. E você tem toda a razão, é uma discussão atlântica. Né? A gente está em diálogo direto com esses movimentos nos Estados Unidos, e tudo muito parecido. Eu fui visitar no sul dos Estados Unidos várias fazendas de algodão que fazem turismo de memória. E os problemas são os mesmos. As lutas são as mesmas. Tem gente que acha que não tem que ir visitar a fazenda nenhuma, tem que botar fogo naquelas fazendas todas. E outros que acham que não, vamos conversar com os outros fazendas, vamos conversar com os roteiros, vamos conversar com fazer guias de turismos diferentes. Então, é uma negociação política com muitas vozes. E aí a gente, claro, tem que ter vontade de lidar com essas muitas vozes. Não é? Historiadores e antropólogos. Vixe, Maria, né? Você está na lista daqueles antropólogos que foram denunciados? Um pouco não. Pois é, esse procurador também um pouco não. Esse que fez o TAC, né? O termo de ajuste de conduta. Que loucura que foi aquilo, né? Nem sei como é que anda. Né? Relação, depois você... relação... Os historiadores tiveram um papel lamentável na época da Constituição. E depois de 2000 e 2003, principalmente depois de 2003, se não fossem os antropólogos, a discussão quilombola não estava aqui colocada hoje. Os historiadores, eu não quero nem muito fundo nessa pesquisa, sabe? Quem é o historiador? Eu não quero nem ver que eu vou ficar muito chateada. Mas eu sei de algumas coisas que não vou falar. Né? Porque os historiadores se retiraram. E sabe o que é quilombo? Quilombo é só do passado. Isso foi no finalzinho dos anos 80 nesse poder. Se retirar. O quilombo não é com a gente. Como assim? E como é que a gente foi voltando e entrando? Gente, só precisa assim. Estudo oral sobre memórias da escravidão não teve nesse país. Teve um projeto em 88 da USP, que ninguém sabe onde estão as fitas. Né? Tem algumas fitas, foi um trabalho pontual em 88. Nós não temos depoimentos de ex-escravos nesse país. Filhos e netos. A gente começou o trabalho, teve esse em 88 com a Janote, que Hebe até recuperou nos anos 90, nem como terminei de contar a história dele. E a gente começa a gravar entrevistas com descendentes de escravizados. O primeiro que foi ela, eu e ela estava até com ela em 99 de 2000. Como é que não se fez a história da memória desses descendentes de escravizados? Até 1960 estavam vivos. Que descompromisso. Quer dizer, não é só descompromisso, aquilo não é história. Né? É um pouco isso que eu estava querendo dizer. O que mudou? Eu acho que a Constituição foi um marco, mas que as comunidades é que nos empurraram, eu não tenho dúvida nenhuma. Exigindo seus direitos, precisaram dos antropólogos, precisaram dos historiadores. E não só precisaram, as pessoas dizem assim, vocês devem entrevistar muito bem, vocês conseguiram cada depoimento. As pessoas estavam falando, né? Não fomos nós, as pessoas falam, as pessoas não começaram a falar, mas sempre falaram, né? E sempre falaram muito. Só que a Constituição, e depois as leis de 2000, a lei quilombola, deu um outro referencial jurídico e internacional. Uma legitimidade de luta por direitos que antes não havia dessa forma. Né? Os folcloristas antropólogos chegavam, não
não tinha essa. Não era. O entorno jurídico não era esse. Era folclore, completamente sem ser diferente. Vocês concordam? Completamente diferente de ser folclore e ser patrimônio. Completamente diferente. A legislação é outra, a institucionalização é outra. E aí esses movimentos, por isso que apareceram tantos quilombos, muito mais que os antropólogos previam. Patrimônios muito mais do que qualquer folclorista podia imaginar. Pelo Brasil inteiro. Esse movimento de emergência, o que a gente tem que pensar por que essa emergência? O que possibilitou essa emergência política dessas comunidades? Que eu acho que hoje em dia são os nossos, a gente tem que continuar com eles, eu não sei como, mas tem que continuar. Nas nossas pesquisas, outra coisa que eu vi do Portelli, ele ficava muito triste com aqueles entrevistados que ele nunca mais viu. É uma dor que me acompanha. Eu não vejo de novo muita gente. Alguns a gente continua e fez questão de manter o contato. E manter o contato é fundamental. Não é só uma questão de devolver. É uma questão de continuar construindo. Nos nossos seminários, nos nossos cursos, a gente está sempre trazendo as comunidades para a UF e indo visitar também, revisitar as comunidades. A minha experiência com antropólogo foi também, assim, vou contar uma piadinha, porque depois eu participei do Laudo do Brasil, e aí a antropóloga, depois nos tornamos muito amigas, e a parceria foi fundamental. Ela perguntou, como é que a gente, primeiro dia que a gente se conhece, a gente ia trabalhar junto, porque o INCRA disse que não podia mais, porque eu e ela fizemos sozinhos, como historiadores, o relatório do quilombo da Pedra do Sal. E aí foi um relatório também, como esse aqui do quilombo Souza, né? Silvio Urbano, né? Muita polêmica. E aí o INCRA chegou à conclusão que não podia só deixar o historiador fazendo o relatório sozinho. Eu e ele estávamos assim, debilitados, esperando sempre ter um antropólogo. Aí a gente, foi ótimo. A gente foi fazer o quilombo do Precuí. Aí chegou a antropóloga e ela perguntou, como é que vocês chegam no quilombo? Já entendi. Como vocês chegam, sabe? Eu vou brincar com ela. Eu falei assim, eu chego de carro. Claro, caímos na gargalhada, né? Mas eu acho que isso expressa um pouco a diferença das relações, né? Ela não chega de carro, ela fica, né, um mês, não sei se você faz assim, ela fica um mês, volta lá, fica mais um mês, né? Nós fazemos visitas, né? A gente acabou trabalhando a ideia de que nós fazemos a história pública dos quilombos e dos detentores dos patrimônios culturais. O que eles querem nos contar? Né? A gente não vai por dentro, a gente vai por fora. E aí seria o que eles querem contar? O que eles querem divulgar? Eu acho que é um pouco diferente, mas a gente pode estar junto nisso, né? Porque vocês têm instrumento para ir por dentro dessa comunidade. Ela, no dia das reuniões, ela trazia informações que eu nunca imaginei que aquilo era possível. Ela também não sabia de algumas outras coisas que eu sabia. Então, acho que a parceria acabou fazendo isso super bem. Vargas, eu acho que eu te respondi um pouco, eu acho que o reconhecimento desses saberes e dessas narrativas, desses sujeitos sociais e políticos. O reconhecimento desses sujeitos políticos. E isso a Constituição também contribui. E aí é interessante a gente pensar exatamente na década de 80, é que os historiadores estão renovando a historiografia da escravidão e da abolição. O reconhecimento dos sujeitos históricos, a crise das estruturas, do estruturalismo e contar a história a partir dos sujeitos sociais. Só que a historiografia começa a fazer, esse Chalub começa a fazer. Contando a história de baixo, a história feita pelos sujeitos sociais. Bom, então tem que reconhecer os sujeitos sociais em qualquer temporalidade. Então, acho por isso que eu insisto no marco dos anos 80 como uma virada. E da própria antropologia, que também vai ter uma outra noção de cultura. Né? Cultura
significados, cultura símbolos e cultura deixando de ter aquela dependência do folclorista. Né? Só me lembrando que, terminando a história que eu comecei da Hebe, a Hebe chegou na UF de volta do Quilombo. Você acredita que lá tem jongo? Lá em São José do Perforado, tem não, os folcloristas disseram que ia acabar. Aí também a nossa brincadeira, né, de vai acabar. E aí, quando a gente foi lá, e assim o projeto começou, eram várias comunidades que iam visitar e dançavam um jogo Folia de Reis, né? Então a gente entrou num mundo que a gente nunca tinha entrado. Os movimentos deles foram fundamentais na Constituição de 88. Tem um trabalho agora super legal da Câmara de Cultura, porque havia uma discussão de cultura. Tinha muita gente dormindo. A questão da terra ficou fora. Né? A terra quilombola ficou lá numa outra comissão. E dormindo também. Essa interpretação é ótima. Não? Como é que foi aprovado? Que estão dormindo. Não é das mais adequadas. Mas o pessoal da cultura trabalhou muito. E quem estava, né? Benedita, Taim, tinha lideranças negras importantes. Agora, quem estava na cabeça desses artigos foi aqueles que estavam na presidência da discussão de cultura. E nas reuniões sobre cultura. É incrível, ele mesmo. Né? Mas aí ele nos anos 80. Ele em 88, 87, que é constituído, foi 87. Os debates estão lá, são interessantes. E os índios estavam em peso. Você pega as fotografias da Constituição de 88, estavam impressionantes. O movimento indígena. A gente tem que estudar mais, né? Acho que. E Regina, obrigada pelo museu, né? Eu gostaria muito de fazer esse museu de vocês. Mas eu estou sempre me perguntando por que o nosso papel, o papel dos historiadores, e como a gente pode fazer essa parceria para contar a história, uma história não contada. É a história do racismo nesse país. Ou a história do racismo e do pensamento antirracista. Porque do lado do racismo sempre teve uma reação antirracista. Né? Ou de intelectuais negros, ou de festeiros, ou de movimentos educacionais, de professores. Deixa eu responder todo mundo. Bem mais, gostaria de aproveitar a oportunidade, a presença da professora. Bem, então, se ninguém mais mudar de ideia, é a última chance. A moto vai embora. Quando ele vai embora. Bem, Marta, então, mais uma vez, te agradeço a tua presença aqui. Acho que foi muito importante, tanto pela questão do trabalho, pelas relações que você comentou, e para marcar um espaço também, que é fundamental nesse momento, aí você marcar esse espaço, como também comentou, a Constituição de 88 foi desnorteada sobre a questão do direito à diferença. No Brasil, desde o Pombal, tem tudo virado a mesma coisa. Lembrar isso desde o século XVIII, a ideia da assimilação. Assimilar é ficar uma coisa só, a gente não sabia o que era, mas ia ficar uma coisa só. Isso não se concretizou. A prova está aí, tudo que foi apresentado aqui, a questão da própria Constituição incorporar direito a terras tradicionais, e aí vale tanto para indígenas quanto para afrodescendentes e quilombolas também, são as duas frentes, e depois com a questão do ensino, né, tanto de história indígena e de afrodescendentes também, que aí vai se obrigar, inclusive, a escrever todos os materiais didáticos, que esse é o grande problema, o desafio que essa geração teve lá frente é produzir novos materiais didáticos com uma visão diferente da instituída e oficial que a gente estudou, pelo menos a minha geração. Agora, essa outra geração está tendo acesso a um outro tipo de informação que tem que ser mais ainda disseminada e chegar a todos os rincões, né, todos os cantos do país. Acho que esse é o principal desafio que se tem agora. A gente tem uma outra narrativa que não a que a gente conhece, que aparece criticada nos enredos que colocou, e uma outra versão que não vai ser exatamente tão tranquila assim. Mas, obrigado, Marta, então, e damos por encerrado, então, né, gente? Isso, Marta.